Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra. E é com satisfação que nós abrimos o programa desta manhã, convidando a cada um de vocês que estão em casa, assim como vocês abriram as portas para que esta mensagem, este programa chegue até os seus lares, abram também os seus corações, abram também vossas almas, para que a luz do Evangelho, a luz da Palavra de Deus, possa alcançar o recôndito do nosso ser. E desta maneira, onde a luz de Deus entra, onde a luz do Evangelho chega, produz certamente frutos como vida, salvação, libertação, cura, restauração, os verdadeiros milagres de que nós tanto precisamos. Portanto, peça a Deus para que Ele possa, nesta manhã, realizar uma grande obra, uma obra inaudita, como jamais outrora tenhamos experimentado pelo poder, então, da sua palavra. Nós queremos, antes de tudo, lembrá-los a respeito da nossa 9ª conferência teológica, que acontecerá nos dias 18, 19 e 20 do mês de outubro, do mês que vem. Serão 3 dias de muita ministração a respeito de um tema extremamente importante, de uma grande envergadura escatológica. Falaremos sobre o Apocalipse revelado, uma visão quadridimensional da vitória do Cordeiro e de sua esposa. Coloque, portanto, na sua agenda, serão 3 dias em que nós estaremos voltados e envolvidos numa ministração de um tema escatológico, traçando uma linha como que um fio condutor desde o princípio da queda de Lúcifer, quando ali desencadeou ou começou o conflito cósmico entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, entre a luz e as trevas. Como será então o desfecho dessa grande batalha, dessa grande guerra, desse grande conflito? Ora, somente o livro do Apocalipse é que pode nos trazer luz a respeito da vitória que já está declarada a respeito desse conflito. Cristo e o seu povo, por fim, triunfará cabalmente segundo a palavra profética. Você que está em casa, você que nesta manhã assiste a este programa e escuta a esta palavra, certamente você será grandemente abençoado nesta ocasião desta conferência. Dia 18 de outubro será uma sexta-feira, à noite, às 19h30, e então no dia 19 de outubro, no sábado, 2 reuniões, uma pela manhã, às 9 horas, e outra então à noite às 19h30. E então no dia 20 de outubro, no domingo, no encerramento, na parte da manhã, às 9 horas da manhã. Anote o endereço: QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Coloque na sua agenda, faça aí um planejamento e um compromisso com você mesmo, com Deus, para que você esteja conosco nesta ocasião dessa grande conferência que eu tenho certeza há de mudar a vida de todos que aqui estiverem, de todos que dela participarem, de todos que receberem a palavra profética, que como uma candeia vai brilhando na alma até então que se torne dia perfeito. Será uma grande satisfação receber a todos vocês aqui na ocasião desta conferência. Vamos pegar as nossas Bíblias neste momento e eu quero continuar a desenvolver aqui o que nós temos falado nos últimos dias. Temos aqui falado a respeito da doutrina apostólica, o ensinamento apostólico,
Haja vista que, como nós temos enfatizado, temos inclusive repetido a cada programa de televisão que aqui nós fazemos, a importância de que um verdadeiro cristão e, sobretudo, uma verdadeira igreja cristã tem de fundamentar a sua vida, o seu viver, o seu proceder, o seu falar nas bases da doutrina apostólica, haja vista que a igreja de Jesus Cristo, ela está sendo edificada, ou seja, Deus está realizando uma obra no seu povo, uma obra na sua verdadeira igreja, e para que essa obra de fato possa efetivamente acontecer, é preciso que a igreja, é preciso que o cristão esteja firmado, alicerçado numa base correta, que é, como diz no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 20, são os ensinamentos dos apóstolos, é a doutrina apostólica, são os retos ensinamentos da pessoa de Jesus Cristo e de seus apóstolos, conforme se encontram revelados aqui nos 27 livros do Novo Testamento. Depois de nós falarmos a respeito de um ponto tão importante, nós abrimos essa série falando a respeito da nova humanidade em Cristo, ou seja, o que Cristo de fato veio realizar. Muitos dizem, não, ele veio trazer riquezas, não, ele veio trazer a cura do corpo. Não é sem razão que o evangelho que nós temos ouvido ultimamente, na sua grande maioria, é um evangelho cuja ênfase se esgota nas questões passageiras. Ou seja, é um falso evangelho, ainda que passe rapidamente pelo evangelho, tomando por empréstimo o nome de Cristo, as palavras de Cristo, mas é um evangelho que não toma as palavras plenas de Cristo pela verdade, mas que tão somente passando por elas vão a um falso evangelho e acabam oferecendo tão somente bênçãos de caráter temporal, bênçãos fugazes, bênçãos que se esgotam aqui e agora. Ou seja, não dão a devida ênfase na verdadeira obra que o Senhor Jesus veio realizar. Ele veio gerar uma nova humanidade, ele veio fundar, estabelecer, instaurar o reino dos céus, o reino de Deus, que é um reino constituído e formado por homens e mulheres redimidos, justificados, que de fato foram comprados e remidos pelo sangue de Cristo e que então passaram por um processo de profunda mudança, a que a Bíblia chama de transformação, de santificação, de conformação, até estarem todos plenamente tomados de Deus, manifestando a Deus por ocasião da glorificação. Então nós falamos dessa nova humanidade, que é a grande obra que Cristo veio realizar, a instauração deste reino, e como ele então faz esta obra. Ou seja, se ele então chega a este mundo e encontra um mundo de trevas, com homens caídos, homens perdidos, homens totalmente tomados pela natureza do pecado, pela natureza de rebelião do maligno, como Deus então em Cristo pode instaurar, formar, constituir um reino eterno, um reino celestial, a partir de homens tão derrotados, homens tão desprezíveis, homens perdidos. E aí nós vimos que isso se dá mediante a obra de redenção. O tema da redenção, um tema extremamente relevante, porque somente mediante a redenção, isto é, a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, de comprar para si o homem, mediante o seu próprio sangue, pagando por ele o preço dos seus pecados, o preço de sua dívida, e isso de maneira gratuita, o que vai resultar na justificação. Um outro tema que aqui nós também abordamos. Deus justifica este homem redimido, este homem agora comprado pelo sangue de Cristo. Deus o declara justo, porque a justiça do próprio Cristo lhe é então imputada, o que certamente vai levar este homem a um descanso. Como diz Romanos capítulo 5, versículo 1, este homem redimido, este homem então justificado, tem agora paz com Deus,
todos os seus conflitos, toda a sua luta, todo o seu esforço cessa agora neste momento em que ele entende que ele é justificado por Deus mediante a fé naquilo que Cristo realizou e não naquilo que ele, o próprio homem, é capaz de realizar. Mas vejam que todos esses aspectos, a redenção e então a justificação, certamente acontecem no âmbito judicial, ou seja, no âmbito tão somente objetivo, ao passo que o homem, interiormente, em essência, ele continua ainda com profundos problemas da natureza do pecado em sua alma, no seu coração. E é por isso que o Evangelho, isto é, os ensinamentos de Cristo e de seus apóstolos, esses ensinamentos eles progridem, eles continuam agora falando do poder do Evangelho, enquanto o Evangelho como poder de Deus que salva não somente o homem das labaredas do fogo eterno, mas o salva interiormente do poder e dos efeitos do pecado enquanto uma natureza perversa dentro dele. E agora eu chamo a sua atenção, a você que está em casa, você que já é, de certo modo, um cristão, porque já recebeu a Cristo no seu coração, você que já crê no Evangelho. Observe um pouco, embora nós tenhamos a plena convicção de que os fatos exteriores, ou que seja, os aspectos objetivos da queda já foram resolvidos de uma vez por todas mediante a obra que Cristo realizou na cruz. Entretanto, nós sabemos e percebemos, e a experiência nos mostra, e a Bíblia nos diz, que ainda há um problema a ser resolvido, e este problema é o problema da operação do poder do pecado e de seus efeitos dentro do homem. Razão porque, mesmo salvos judicialmente, nós nos sentimos tantas vezes numa luta, numa guerra, porque ainda reclama dentro do nosso ser o pecado, querendo nos levar para uma vida de prostituição, para a vida da inveja, da cobiça, da contenda, da inimizade, da bebedice, ou seja, são os prazeres, como diz Tiago na sua epístola, que ainda militam na nossa carne. Como também diz Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, que a carne guerreia, milita contra o Espírito, ou seja, ainda há na carne essa força que procura subjugar o crente dentro de uma condição de escravidão do pecado, a despeito do que diz a Bíblia Sagrada, que uma vez salvos por Cristo, nós fomos também libertos do poder do pecado. Mas é preciso então, para que esse paradoxo seja desfeito, que nós entendamos então qual é a obra que o Senhor deseja realizar dentro de nós. Doutrina apostólica, a doutrina da regeneração. Abra sua Bíblia no livro de Tito, o livro que precede o livro de Hebreus, aqui no capítulo 3, quero ler com vocês os versículos 5, 6 e 7. 3 versículos que nos falam desta obra inicial do Espírito que opera dentro do homem e não tão somente fora dele. Diz assim no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a herança da vida eterna. Observe você esse texto, que começa exatamente trabalhando os aspectos fundamentais do Evangelho. Ou seja, que o Senhor, Deus, o nosso Salvador, movido por bondade, por benignidade, por amor, ou seja, o que levou Deus a nos salvar não foram as nossas boas obras, não foi o nosso bom comportamento, não porque nós prometíamos muito a fazer por Ele, não. O que move a Deus nessa salvação é a sua benignidade, é o seu amor. E o versículo 5 ratifica esse entendimento quando diz:
não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. E aí entra o elemento agora orgânico, que trata daquilo que ele realiza dentro de nós, quando diz, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a obra de salvação, segundo o ensinamento apostólico, não visa tão somente nos perdoar os pecados, não visa tão somente nos livrar das chamas do fogo eterno, mas, sobretudo, nos livrar, nos salvar interiormente do poder e dos efeitos do pecado mediante a obra de regeneração. É por isso que é dito no versículo 7, a fim de que, justificados por graça, ou seja, uma vez justificados gratuitamente, logo ele regenera o nosso espírito, ele dá vida ao nosso espírito para que nos tornemos agora herdeiros. Ou seja, quem são os herdeiros da vida eterna? São aqueles que foram, por sua graça, justificados. Foram justificados somente porque foi possível mediante a redenção. Ou seja, não fosse a redenção, não havia justificação. Não houvesse a justificação, não havia a regeneração. Não houvesse a regeneração, não podíamos nós ser herdeiros da vida eterna. Então veja que a vida eterna é o resultado de uma obra, não realizada pelo homem, mas por Deus, a favor do homem, a favor de todo aquele que nele crer. Então, a grande verdade do Novo Testamento é a necessidade que o homem tem de nascer de novo, de nascer de Deus. Não é sem razão que em João, no Evangelho, no capítulo 3, nós vamos encontrar ali o grande discurso de Cristo com Nicodemos, o grande ensinamento, a grande mensagem a respeito da regeneração. Ora, eu pergunto, quem foi Nicodemos? Quem era Nicodemos? Nicodemos era um mestre de Israel, era um fariseu, era um líder, era um guia do povo de Israel. Era alguém cuja vida estava totalmente dedicada ao culto sagrado no templo, que tinha uma vida totalmente consagrada, totalmente reservada para a Escritura. Ou seja, Nicodemos era um homem altamente religioso, era um homem que tinha uma vida totalmente envolvida pelas coisas sagradas do judaísmo. Este foi procurar Jesus de noite, dizendo: Mestre, bem sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Veja só qual foi a resposta de Cristo a Nicodemos. Ele disse: olha, Nicodemos, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Veja qual é a condição. Eu sei que Cristo falava agora com um homem cuja conduta se aproximava do que dizia a lei. Era um homem religioso, não era como se dizia um homem pagão, um ímpio, ou que fosse um perverso, alguém que não temia a Deus. Não, pelo contrário, era um homem que, segundo as obras exteriores e o comportamento exterior, estava de acordo com a vontade de Deus. Mas veja que o reino de Deus, a ser instaurado, requer uma nova humanidade. Não requer ou não pede uma humanidade reformada. Deus não quer reformar o ser humano. Deus não quer mudar os seus cabelos, ou as suas orelhas, ou as suas unhas, ou as suas roupas, ou a sua comida, como a velha religião babilônica desde sempre tem pregado, dizendo que a obra que Deus realiza no homem é tão somente uma mudança exterior. Não, nada disso. A Bíblia nos diz que a única porta de acesso ao reino de Deus, para que você então entre neste reino, e então dele faça parte, não como um mero figurante, mas como um verdadeiro cidadão do reino de Deus, é a porta chamada regeneração. É como nós encontramos na própria figura da Nova Jerusalém, no livro do Apocalipse, dizendo ali que aquela Nova Jerusalém é o povo de Deus conformado à sua imagem. E vejam, tinha 12 portas, as portas
eram de pérolas. Por que que a porta de acesso a esta cidade divina, a esse reino divino, são de pérolas? Ora, porque a pérola é certamente o produto de uma obra de transformação, de mudança de natureza. Como nós sabemos, ali o grão de areia que entra na ostra e fere a ostra, e então a ostra se fecha ali, e da sua secreção, ali do sulco que sai daquele ferimento, envolve aquele grão, e então, com o passar do tempo, com os anos, aquele grão de areia que um dia feriu a ostra, agora se transforma numa grande pérola, uma pérola de grande valor. Então nós vemos, mediante essa própria ilustração do processo como se produz a pérola, que é como que o homem fosse aquele grão que feriu a ostra, que feriu a Cristo, e do seu ferimento, como diz João Evangelho, capítulo 19, do seu lado saiu sangue e água, o sangue que purifica, que perdoa, que redime, e a água que regenera, a água que é o Espírito Santo que entra para dentro do homem, habilitando-o a ser um com Deus, e agora lavando, limpando, restaurando, transformando, mudando plenamente a sua natureza, para que agora ele se torne uma pedra preciosa, uma pérola de grande valor para Deus. As portas da Nova Jerusalém, de pérola, indicam que a única maneira de se adentrar esse reino eterno é por meio da obra de regeneração. Por isso Jesus diz a Nicodemos que não é possível entrar no reino de Deus se não nascer de novo. O novo nascimento, que é uma obra do Espírito Santo. Lembram do texto de João Evangelho, no capítulo 1, quando diz que aqueles que nasceram de Deus, eles não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue. Não é do sangue, nem da carne, nem do homem, mas nasceram de Deus, nasceram da vontade de Deus, como o próprio Jesus fala também para Nicodemos no capítulo 3. O vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são todos os que são nascidos do Espírito. Ou seja, o vento, o Espírito Santo, ele sopra, esse sopro regenerador que dá vida ao homem quando ele quer, como ele quer, onde ele quer. Isso pode ser demonstrado, por exemplo, na noite da ressurreição, quando Jesus apareceu ali para os seus discípulos e, tendo soprado sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Então o novo nascimento acontece quando a pessoa, redimida pelo sangue de Cristo, agora recebe o Espírito Santo dentro dela. É uma nova vida, é uma nova natureza que entra no coração, que entra na mente, que entra na alma, que entra nesse homem, a fim de mudar completamente toda a sua natureza, livrando-o do poder do pecado, livrando-o dos efeitos do pecado. Nesse sentido, somente a presença do Espírito Santo dentro do homem pode mudar de fato a sua vida interior. Nenhuma doutrina humana é capaz de mudar o ser humano. Nem que seja por meio de coerção é capaz de mudar a vida do ser humano. Não adianta a pressão, não adianta a ameaça, como nós temos visto durante tantos e tantos tempos, né, os homens sendo ameaçados para viver uma vida santa, piedosa, mas isso não produz resultado. O próprio Jesus declarou isso no livro de Marcos, no capítulo 7, quando ali se fala daquele momento, aquele episódio, quando os discípulos de Cristo começaram a comer o pão sem lavar as mãos. Ou seja, sem passar pelaquela cerimônia de purificação das mãos, porque acreditava-se que ao comer o pão sem lavar as mãos, eles receberiam algum tipo de pecado, de imundícia para dentro deles. Foi então que Jesus declarou aos judeus, aos escribas, aos fariseus, dizendo: ora, o que entra no homem não o pode contaminar, porque tudo o que está fora do homem não pode contaminar o seu coração, não pode contaminar a sua alma. E Jesus então declara:
mas é o que está dentro do homem que o contamina. Ou seja, existe algo dentro do coração do homem que é uma natureza perversa e isso contamina, porque o pecado verdadeiramente não é aquilo que está fora do homem, mas é aquilo que está dentro do homem. O homem já nasce mal de natureza, e ele cresce e ele se desenvolve, e logo ele vai se deparar com uma lei chamada a lei do pecado e da morte, que opera nos seus membros e o impede de efetivamente fazer ou cumprir a vontade de Deus. É por isso que no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 1 e 2, se declara a respeito dos que creram no Evangelho. Agora, pois, uma vez justificados pela graça, ou que seja redimidos pelo sangue de Cristo, gratuitamente, e então declarado justo, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, agora este que crê, ele é colocado em Cristo. Você que creu no Evangelho, entenda isso em nome de Jesus. Você foi colocado em Cristo, você espiritualmente está nele, faz parte dele e agora você tem o direito de receber tudo aquilo que é próprio de Cristo em sua ressurreição. Todas as bênçãos dessa nova aliança. Razão porque o versículo seguinte, Romanos capítulo 8, versículo 2, explica qual é o resultado final de se estar em Cristo e por que se pode afirmar com tanta certeza que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nos é dito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando o Espírito vem habitar aquele que crer, aquele que foi redimido, aquele que foi justificado, regenerando o seu espírito, este agora recebe uma nova vida, uma vida que tem uma nova natureza, uma nova lei, a lei que te liberta do poder do pecado, que te liberta dos efeitos do pecado. Nesta manhã, possivelmente eu fale aqui para pessoas que estão desejosos de se libertarem interiormente das cadeias do pecado, do medo, da angústia, da depressão, de tantas coisas que oprimem a sua alma. Em nome de Jesus, creia nesta palavra, que não é palavra de homem, mas é palavra de Deus, são os ensinamentos apostólicos, e diga sim, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo entre dentro do teu ser. Diga em nome de Jesus Cristo, eu creio no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário a meu favor, eu recebo pela fé a bênção da justificação, e então eu quero e eu invoco que o Espírito Santo entre dentro do meu espírito e regenere o meu espírito, trazendo vida, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo cura. E neste momento, todos que assim procedem, certamente pela fé, podem experimentar a libertação de que falou Jesus Cristo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tire dos seus ombros todo esse peso e permita que o Espírito Santo habite a sua vida, para que a partir de então, esse habitar interior do Espírito possa te libertar, possa te livrar, possa te curar, possa te capacitar a viver uma nova vida em Cristo para a sua glória no seu reino. Na semana que vem nós daremos a continuidade a essas ministrações, falando como que o Espírito opera dentro da alma, levando a cabo plenamente a salvação que um dia ele começou. Eu quero tão somente neste momento pedir que vocês acessem nosso site devoltapalavra.com, onde vocês vão encontrar as informações do nosso ministério, as extensões ministeriais, a grade de cultos com seus dias e os seus horários, tanto quanto um acervo de mensagens ali em áudio, em vídeo, mensagens escritas, para que vocês possam ali se debruçar diante de uma grande riqueza de mensagens como alimento espiritual para as nossas almas. Tenham todos vocês, portanto, um bom dia e Jesus Cristo é o nosso Senhor.